Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela oportunidade rica que Deus nos dá mais uma vez de nos reunir numa live para ministrar a poderosa palavra de Deus. Quero sempre desejar a você, internauta, que Deus continue te abençoando. Deus continue lhe dando da sua graça a cada dia e a cada momento. Nós estamos quase todos os dias da semana trazendo palavra de Deus ao coração das pessoas que estão a nos assistir. Você que está chegando agora, estou vendo aí já o irmão Aldeon, da Assembleia de Deus em Presidente Dutra, já está nos acompanhando. Pedimos que os irmãos que estão nos acompanhando possam compartilhar esse vídeo para que a palavra de Deus chegue ao máximo de famílias, de pessoas que possam ser abençoados pela poderosa palavra de Deus. Também já está sintonizado, já está acompanhando esta ministração, nesta live de hoje, o Ritomar, ali da cidade de Pastos Bons. Eu vou aguardar mais um momento para que mais pessoas possam entrar, para a gente dar início aqui à ministração para esta noite. E eu trouxe um tema bastante necessário, tendo em vista que Deus Ele deseja salvar o pecador. Deus tem pressa em salvar a alma que está perdida. Eu trago-vos o tema para ministrarmos esta noite, o tema Deus procura o homem caído. Também já está sintonizado aí direto do Mato Grosso, o meu primo Morisval Franco, que está assistindo. Deus abençoe também você e a sua família. Nós estamos observando à luz da Bíblia que é uma necessidade do ser humano de receber Jesus em sua vida. Então, o tema proposto para a mensagem desta noite é Deus procura o homem caído. E para isto, nós queremos trazer essa ministração fazendo a leitura da palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, e o verso de número 12. Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Antes de fazer a leitura da palavra do Senhor, eu gostaria de informar você que ainda não visitou o nosso canal no YouTube, o nosso canal PR Moura Alves Oficial. Você pode estar inscrevendo-se no nosso canal, dando seu like, acionando o sino de notificações para estar recebendo as novidades que estaremos postando no nosso canal no YouTube. Quero louvar a Deus também pela vida da minha irmã, ali em Macapá, que está também acompanhando, a minha irmã biológica, minha irmã Solange, a primogênita. Que Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus. Está conosco também o outro irmão, glória a Deus, biológico, irmão Valeriano, que congrega aqui na área 5, Deus continue abençoando em nome de Jesus. Quero que você acompanhe essa live até o final, estejam compartilhando para os seus contatos, para os seus amigos, para que a palavra de Deus chegue ao coração de muitas pessoas. Eu sei que estamos em meio a uma pandemia, mas a palavra de Deus ela nos alimenta, ela nos conforta, e nos dá a tranquilidade de depositarmos no Deus Todo-Poderoso a nossa confiança. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos 5, versículo 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Vou repetir uma vez mais este versículo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quero dirigir a Deus uma palavra de oração para darmos início à ministração desta noite. Senhor nosso Deus, mais uma vez elevamos a nossa voz em oração para te louvar, te glorificar o nome e agradecer por esse momento importante de estarmos mais uma vez nessa oportunidade de transmitir a Tua palavra ao vivo aqui no Facebook, em uma live, que essa palavra possa tocar no coração de muitas vidas, possam ser alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Te pedimos essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também acabou de entrar aí Francisca Fran, cumprimentando com a paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando. Então, queridos, visite o nosso canal no YouTube. Nós já temos várias mensagens postadas. Você pode inscrever no nosso canal, PR Moura Alves Oficial, deixar o seu like, acionar o sino de notificações para estar recebendo as mensagens que serão postadas no nosso mais novo canal. Também está assistindo aqui a nossa prima Simone, né? Que aqui no Facebook é Mone Santana. Está assistindo aí direto do Rio de Janeiro. Deus continue abençoando poderosamente. Queridos, à luz do texto lido na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 12, Paulo vai nos ensinar aqui a razão pelo qual o pecado entrou no mundo. O tema da mensagem para esta noite é Deus procura o homem caído. Então Paulo, quando ele diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando nós observamos esta expressão de Paulo, ele está nos ensinando que o pecado se originou no mundo, através de Adão, os nossos primeiros pais. Quando nós falamos sobre pecado, a palavra pecado, ela quer dizer no original errar o alvo, ou não atingimento do alvo. Porque Deus, ao formar o homem, ele para esse fez um alvo, para que esse estabelecesse um elo de comunhão com Deus, que assim é a vontade do nosso Criador. Quero abrir aqui uma exceção também, cumprimentar com a paz do Senhor o nosso nobre pastor Isaías Gomes Ferreira, da Comadésima, ali na cidade de Balsas, que está nos acompanhando também. Deus continue abençoando. Então, o pecado, ele entrou no mundo através de Adão. Mas quando nós estudamos sobre a origem do pecado, o pecado se originou no mundo angelical, através de Lúcifer. Esse é quando o pecado se originou. Mas a origem do pecado no mundo dá-se-á com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Para isso, e para entendermos sobre essa história bíblica, nós precisamos voltar ao livro do Bereshit. Bereshit é o livro do Gênesis, o livro das origens, o livro dos começos. E lá em Gênesis, no capítulo de número 1, vai nos ensinar toda a história da criação, o ato da criação, que o nosso Deus Todo-Poderoso assim fez. E a Bíblia vai nos dizer lá que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, mas havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia.
Disse também Deus: apareça o firmamento, e debaixo do firmamento o ajuntamento de águas. Chamou Deus ao firmamento céus, e ao ajuntamento de águas mares. E viu Deus que tudo era bom. Houve tarde e manhã no segundo dia. Disse também Deus: apareça a porção seca, e assim se fez. E produza ela relvas e ervas que deem semente frutíferas, de cuja semente esteja nele sobre a terra. E chamou Deus a porção seca terra. E viu Deus que tudo era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Disse Deus: apareça os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez Deus também as estrelas, que sejam para estações e anos. E viu Deus que tudo isto era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. Disse também Deus: apareçam os animais marinhos, apareçam os répteis que se rastejam pela terra, as aves dos céus, e assim se fez. E viu Deus que tudo o que fizera era bom. Houve tarde e manhã no quinto dia. No sexto dia aparece a Trindade Santa. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Trindade dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda a terra. Observe, você que me ouve esta noite, que no sexto dia Deus fez a sua obra-prima, obra considerada perfeita, a coroa da criação de Deus. Deus fez o homem, formou, o capítulo 2, versículo 7 de Gênesis diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar, o jardim. E a história diz que Deus colocou um pesado sono sobre o homem, porque Deus disse: não é bom que o homem esteja só. No capítulo 2, versículo de número 18, a Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjuntora que lhe seja idônea. Ou seja, Deus haveria de providenciar num sono profundo sobre Adão. Ele adormeceu e Deus, da sua costela, transformou em uma mulher. E Adão, ao acordar, ele olhou para a mulher e disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamarei varoa, porque do varão ela foi tomada. Deus agora coloca o homem e a mulher no jardim do Éden para lavrar o jardim e cultivar o jardim. E Deus deu uma ordem ao casal, na altura do capítulo 2 de Gênesis, e o verso 17, que diz: de toda a árvore do jardim, do fruto dela, vos será para mantimento, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, Deus deu a ordem ao casal. O homem e a mulher estavam na lei da inocência. A Bíblia diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que no jardim do Éden, o homem e a mulher estavam ali. E eles receberam uma orientação de Deus.
Mas havia no jardim o fruto da árvore proibida no meio do jardim. A história diz que o fruto era desejável para se comer, porque era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E a mulher, como uma parte mais frágil, a serpente que estava no jardim, foi até a mulher e colocou dúvida. E a mulher, nesta dúvida, que a serpente havia dito para ela: certo que não morrereis, mas passareis a ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva comeu do fruto e depois deu a Adão. Quando eles comeram, abriram-se os olhos de ambos, e eles se envergonharam e passaram a ver um ao outro que estavam nus. Foi aqui que entrou o pecado no mundo, porque Adão e Eva desobedeceram à palavra de Deus. E quando Deus, que todos os dias ele tinha uma comunicação com o homem, ao entardecer, na viração do dia, Deus se comunicava com o homem. E quando o homem pecou, Deus se aproximou do homem e disse: Adão, Adão, aonde tu estás? E ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou para ele: tu comeste porventura da árvore que eu te ordenei que não comesse? E Adão disse: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu do fruto desta árvore e eu comi. Deus disse à mulher: por que fizeste isto? A mulher disse: a serpente me enganou. Veja que quando Deus aproxima a sua palavra na interrogação ao casal, a princípio ninguém confessa o seu erro, ninguém confessa o seu pecado. Esse não confessar o pecado é um quadro da sociedade moderna, que eles não reconhecem os seus delitos e pecados. Mas, quando Deus ouviu essa palavra de Adão, de Eva, e ele disse a Adão: agora, pelo suor do teu rosto, tu vai obter o teu pão, porque maldita é a terra por tua causa. Quero que você entenda nessa ministração que o homem agora passaria a se esforçar ainda mais para se manter, para manter a casa, para trabalhar. O pecado, o trabalho não foi uma consequência do pecado, porque Deus já fez o homem trabalhador. Deus colocou o homem no jardim para guardar e cultivar. Agora, as fadigas do trabalho é que vieram como consequência do pecado. Por exemplo, o homem e a mulher hoje, que trabalham, e o trabalho dignifica o homem, né? Quando fala o homem, isso se refere ao gênero humano. Então, para você observar que Deus fez Adão trabalhador. Então, o trabalho não é uma consequência do pecado, mas as fadigas do trabalho que vieram após a queda é como consequência do pecado. Por exemplo, se você sair na sua rotina de trabalho e se esforçar um pouco mais, você tem que ir à base de remédio. Por quê? Porque Deus disse para Adão: no suor do teu rosto vai obter o teu pão. Deus disse para a mulher, dizendo para a mulher que multiplicaria as dores da gravidez, o desejo dela seria para o seu marido e ele iria lhe governar. Como é o projeto de Deus. O homem é o cabeça da casa. A mulher era para ter uma dor muito mínima na hora de dar à luz. Mas as mulheres sabem que tem o momento das contrações até o momento de dar à luz. Foi uma consequência do pecado quando Deus disse à mulher: eu multiplicarei as dores da tua gravidez. No meio de dores dará luz a filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Deus disse para a serpente: maldita és entre todos os animais domésticos, selváticos, e vai se arrastar para o resto da vida e comer do pó da terra. Essa sentença
como consequência do pecado para o homem, para a mulher e para a serpente, ainda acontece até o dia de hoje e vai permanecer até o momento em que houver seres humanos para mostrar que a palavra de Deus é a verdade. Então aqui a palavra de Deus vai mostrar para cada um de nós que o pecado entrou no mundo por causa de Adão. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele afirma: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o pecado de Adão atingiu toda a raça humana. De maneira que, Paulo diz no capítulo 3, versículo 23, e todos pecaram, e distanciados ficaram da glória de Deus. Agora, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele planejou um resgate para o ser humano. Todos os homens que vêm ao mundo pelo nascimento, eles nascem numa lei chamada lei do pecado. Está lá no Salmo 51, é o verso de número 5, dizendo: eis que em iniquidade fui formado, e no pecado me concebeu a minha mãe. Então todos que nascem e vêm ao mundo nascem na lei do pecado, herdando a natureza pecaminosa de Adão. Mas Deus, no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, diz João no seu Evangelho: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe aqui que Deus agora providencia um resgate para a humanidade, que herdou o pecado de Adão, a humanidade que está caída em relação a Deus. A expressão bíblica e teológica da expressão caído diante de Deus descreve todas as pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão distanciadas de Deus por causa do pecado. Aí, a linguagem bíblica para estes é que o homem e a humanidade está caída. Mas na ministração desta noite, eu quero falar ao teu coração que o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. As misericórdias dele se renovam a cada manhã e não tem fim as suas misericórdias. E Deus, ele procura o homem caído. Quando Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o homem caiu, a humanidade herdou o pecado, a natureza pecaminosa de Adão. Aqui, no capítulo 3 de Romanos, versículo 10, Paulo diz: não há um justo sequer, não há ao menos um que busque a Deus. E aí Deus agora ama o mundo e prova o seu amor na entrega, na oferta do seu Filho Jesus de Nazaré para morrer pela humanidade. Agora observe que Deus envia Jesus para resgatar o homem que caiu. Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, os nossos primeiros pais pecaram. E agora Deus envia Jesus ao mundo para resgatar a humanidade. Foi assim que ele fez. Ele veio, morreu a morte de cruz no Calvário, que estava prevista para que ele morresse, para resgatar a humanidade. Hoje, todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele tem o seu pecado perdoado e ele passa a ter paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, como se deu aquele acontecimento ali no Éden? Primeiro, eles olharam para o fruto porque era agradável aos olhos.
Em segundo lugar, era desejável para dar entendimento. Depois, tomou do fruto e comeu. E depois Eva ofereceu ao seu marido. Aí veio as consequências. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. A palavra pecado, no original grego, é o termo amartia, que significa errar o alvo. Deus, para mim e para você, ele fez um alvo. E o homem desobedeceu. O homem correu um pouco mais. O homem ultrapassou os limites estipulados por Deus e pecou. Por isso que o pecado entrou no mundo. Mas o pecado tem os seus predicados. Por exemplo, o pecado é conhecido como transgressão, conhecido como impiedade, como injustiça, desobediência, também conhecido como iniquidade, como desordem, como escravidão, como dívida, culpa e, por fim, como queda, no tema que nós estamos trazendo essa ministração. Deus procura o homem caído. Que maneira que Deus está procurando o homem caído? Todas as vezes que o evangelho de Jesus é anunciado, é Deus que está à procura daquele que se distanciou. Deus formou o homem num estado perfeito. O homem tinha comunhão com Deus no início. Deus se comunicava com o homem todos os dias. Depois que pecaram, essa comunhão foi rompida por causa do pecado. Aí veio as consequências deste pecado. Então, eu quero apresentar a você que me ouve consequências do pecado de Adão para com Deus. Qual foi essa consequência para com Deus? Foi a perda da comunhão. Adão e Eva perderam a comunhão que tinham com Deus. Outra consequência, a morte física e morte espiritual e eterna. Dentre a criação de Deus, o homem é o único ser que sabe que um dia vai morrer. Então a realidade da morte física é uma consequência do pecado de Adão. O ciclo da vida é este. O ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele reproduz, envelhece e morre. E nós estamos vendo aí nos noticiários que tem muitos aí que nem envelhecem. Muitos morrendo na flor da idade. Tudo isso como uma consequência do pecado. Então, a palavra morte aqui na Bíblia quer dizer separação. O significado do termo thanatos no grego, que quer dizer separação. A morte física é a separação do homem, a separação do corpo e da alma. A morte espiritual é a separação do homem de Deus por causa do pecado. A morte eterna é a separação eternamente do homem de Deus. Então, aqui também vieram outras consequências. Culpado diante de Deus, debaixo da ira de Deus. Consequências do homem para com a vida humana. O homem perdeu a tranquilidade. O homem perdeu a posição de governo. O homem se sujeitou à morte e o homem tem a incapacidade de salvar-se e restaurar-se a si mesmo à imagem de Deus. É por isso que ele precisa aceitar Jesus como Salvador. O pecado escravidou a raça humana. Mas Deus deseja que todos se arrependam e venham aos pés do Senhor Jesus, aceitando-o como Salvador da sua vida. Deus, através do Evangelho, ele faz um chamado ao arrependimento. A Bíblia diz lá em João 3, Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo aqui quer dizer voltar ao estado primitivo. Qual era o estado primitivo de Adão? Ele tinha comunhão com Deus. Paulo diz que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por isso você que me ouve aqui esta noite, Deus te chama
que você se arrependa, que você se volte para Ele e o aceite como Salvador da tua vida. Então, Deus chama ao arrependimento. Pastor, o que é o arrependimento? Arrependimento quer dizer mudar a mentalidade ou pensamento. Essa palavra é a tradução do termo mateo, que é arrependimento, mudar a mentalidade ou a forma de pensar. E essa palavra arrependimento, ela ocorre 120 vezes no texto sagrado, com o sentido de voltar-se para Deus. Quando nós observamos acerca da palavra arrependimento, nós lembramos de João Batista. João Batista ministrava, pregava, lá em Mateus 3, versículo 2, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, no seu ministério, também dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. É o que está escrito em Marcos, no capítulo 1, versículo 15. E também quando nós olhamos para a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, e o versículo 19, Pedro mostra uma expressão muito importante para aquele que deseja, que tem a necessidade de voltar-se para Deus. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Também Paulo, em Atos 17, versículo de número 30, ele afirma dizendo que Deus, não tendo levado em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, o primeiro passo aqui é se arrepender, porque Deus, através da sua palavra, ele está procurando o homem caído. Mas eu quero mostrar para você que está me ouvindo que o arrependimento tem algo que acompanha o arrependimento. O que é que acompanha o arrependimento? Em primeiro lugar, confissão. É confessar o pecado. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Então, arrependimento deve ser acompanhado de confissão de pecados, de lágrimas, quando há arrependimento verdadeiro, acompanhado de oração, que é o pedido de perdão, acompanhado de fé, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e também o arrependimento, ele é acompanhado de conversão. Conversão aqui é quando o homem ou a mulher se volta de todo o coração para Deus, passando a servir a Ele por todos os dias da sua vida. E agora, quero apresentar a você o efeito do arrependimento. O que acompanha o arrependimento, pastor? Confissão de pecados, lágrimas, pedido de perdão, oração, fé e conversão. Efeitos do arrependimento. O abandono do pecado. Quem se arrepende abandona o pecado, abandona as práticas pecaminosas. Quem se arrepende obtém a salvação, porque a Bíblia diz que Jesus garante isto. Lá em João, no capítulo 5, versículo 24, está escrito: em verdade, vos digo, aquele que ouve estas minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o efeito do arrependimento é o abandono do pecado, o perdão e a salvação. E também vida nova. Quem aceita Cristo como Salvador tem a sua vida renovada, de maneira que as pessoas em sua volta passam a perceber a mudança de vida. É por isso que, às vezes, quando você vê uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus, nem
essas pessoas abrem a boca para falar alguma coisa, mas no teu olhar você vê que eles servem a Deus, porque quem de fato aceitou a Jesus como Salvador tem a sua vida transformada e vive em novidade de vida. Outra questão, que também é um efeito do arrependimento, é a alegria. Quem obtém o perdão de Deus, quem se volta para Deus, quem se arrepende verdadeiramente, ele tem uma alegria que sai de dentro para fora. Não é uma alegria efêmera, ou seja, não é uma alegria passageira, mas é uma alegria de dentro para fora. Uma alegria que em meio a momentos de conflitos, de tribulações, mas essa pessoa tem a alegria, tem a tranquilidade, porque tem Jesus no seu coração. Então Deus está à procura do homem caído. O homem caído se refere a todos os seres humanos que também são feituras de Deus, mas estão afastados dele por causa do pecado. E a palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 17, versículo de número 30, vai dizer, através do historiador e doutor Lucas, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Você que está me ouvindo nesta ministração, Deus te ama. Ele deseja mudar a tua vida. Tu tens uma alma preciosa para Ele. E a vontade dEle é resgatar o homem que caiu. É resgatar a mulher que se afastou dos seus caminhos. O homem que se afastou dos seus caminhos. Portanto, todas as vezes que o Evangelho de Jesus é anunciado, é Deus à procura de você. É Deus procurando o homem que caiu. Receba essa palavra, você que está recebendo essa ministração, que tem o desejo de voltar para Deus, que quer aceitar Jesus como Salvador. Eu, pastor Moura, estou aqui para orar por você, apresentando a tua vida ao Deus verdadeiro. Estou olhando aqui e também está nos assistindo Regilson Alves e também a irmã Ozira. A irmã Alzira está assistindo. Também entrou agora há pouco a irmã Tereza, que estava assistindo. E eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo, a vontade de Deus é salvar o pecador. O pecado destrói, o pecado distancia de Deus. E a verdade, a Bíblia diz que o pecado leva o homem e a mulher para a perdição eterna. Mas a Bíblia diz que Jesus, em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também está nos assistindo nessa ministração a irmã Marleide Mota, além de Teresina. Deus continua abençoando a irmã Marleide. E Deus, Ele deseja salvar a tua vida. Ele deseja te resgatar. Ele deseja te dar uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero encerrar essa ministração desta noite orando pela tua vida. Você que está afastado da igreja, procure a igreja. Eu sei que nesse momento de pandemia, nós estamos com os templos fechados, pelo menos por esse momento. Mas a igreja, à luz da Bíblia, são as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. A palavra igreja quer dizer chamado para fora. Então procure um pastor, procure um irmão e peça oração e volte aos caminhos do Senhor. Aceite Jesus novamente na sua vida, para que você tenha paz com Deus e obtenha o perdão dos teus pecados e esteja preparado para subir para o céu, que Cristo Jesus, Ele nos garante esta promessa para as nossas vidas. Também acabou de entrar aqui a nossa querida irmã Gessimar, a irmã Letícia. Deus continue abençoando. Também está Jairo Figueiredo, também de Presidente Dutra, nos assistindo. Deus continue abençoando poderosamente.
Deus está no controle de tudo. A minha prima ali no Rio de Janeiro, a Simone Santana, disse: primo, ponha meu irmão na oração, Ramon, nosso primo Ramon. Pode contar com as nossas orações, nós iremos agora elevar a Deus uma palavra de oração e vamos apresentá-lo a Deus também nesse momento. Está conosco também aí o irmão Dionis, que aceitou Jesus como Salvador. É uma das nossas lives, os esposos da irmã Letícia estão em Goiânia, estão aqui nos cumprimentando com a paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando poderosamente, poderosamente. Entrou também Gabriel, que está assistindo. Deus abençoe a vida de cada um. Vou dirigir uma palavra de oração, apresentando o Ramon e apresentando todos os internautas. Você que está aqui nos assistindo, pode colocar aí no comentário seu pedido de oração e nós vamos elevar a Deus uma palavra de oração por tua vida, para que Deus possa te abençoar ainda mais. Mas antes de orar, você que entrou agora e estão nos acompanhando, visite o nosso canal no YouTube. O canal é PR Moura Alves Oficial. Vai lá, inscreva-se no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações para estar recebendo mensagens poderosas da palavra de Deus que vai abençoar a tua vida. Se você inscrevendo-se no canal, estarão nos ajudando a permanecer levando a palavra de Deus a muitas vidas e muitas famílias. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. A irmã Gessimar inscreveu no nosso canal, ela já está aqui confirmando, Se não me engano foi ontem à noite. Deus continua abençoando poderosamente. Eu quero nesse momento dirigir uma palavra de oração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, Senhor, nesse momento, pelos internautas, por todos os irmãos e amigos que estiveram aqui assistindo essa ministração. Meu Deus, eu rogo em favor deles que o Senhor resgate cada um, porque Deus procura o homem caído, e o homem precisa do perdão de Deus através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quero nesse momento pedir que o Senhor abençoe cada família, cada um que nos ouviu nesta ministração e os que ainda irão ouvir, e que eles possam se voltar para Deus e aceitar Jesus como Salvador. Quero te apresentar, Senhor, o Ramon ali no Rio de Janeiro, ali em Angra dos Reis. Quero pedir que o Senhor abençoe ele, guardando de todo mal, livrando, Senhor, de tudo aquilo que não visa com a tua santidade e fazendo com que ele volte à casa de Deus, aceitando Jesus como Salvador. Abençoe também a Mônica, dê da tua graça a ela, guarda ela em todos os seus empreendimentos, em tudo aquilo que ela for realizar. Abençoe todo internauta que está pedindo oração, os novos convertidos, que o Senhor venha abençoar os familiares de cada um, que a paz de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, possa reinar sobre a vida de cada um. Quero te apresentar agora, Senhor, o nosso país. Meu Deus, repreende esse momento de pandemia, que isso passe e tudo volte à normalidade. Abençoa cada um. Eu louvo a Deus pela vida de cada um destes que nos ouviram até agora. Deus abençoe a vida de cada um, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, quero louvar a Deus pela vida de cada um. Eu sou o pastor Moura, no Facebook Moura Alves, no Instagram Moura Alves e no nosso canal no YouTube PR Moura Alves Oficial. A partir das lives que iniciamos, nós estamos orando sempre pelos nossos internautas e louvando a Deus pela vida de cada um deles. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu trabalho, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Moura e estou à disposição para orar, para interceder a Deus pela tua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.